Graças a Deus. Nós vamos continuar estudando acerca do que nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Eu tenho um chamado e um dever como pastor de não sonegar a verdade. Sabe que um médico, quando ele vai exercer a medicina, está apto a exercer a medicina, há um juramento que o médico faz de salvar as vidas, quem quer que seja, não importe a cor, a raça, o credo, a religião, o dinheiro, se bandido ou não, o médico faz um juramento e ele tem que honrar esse juramento. Sabe que um pastor, um ministro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também tem uma missão, a missão de levar a verdade às pessoas. É muito triste quando no meio do caminho alguém se perde, algum pregador, algum ministro, algum pastor se perde e ele deixa de levar a verdade. A função de um pastor, além de conduzir o rebanho, pastorear as ovelhas, é ser um ministro da verdade. Diga, ministro da verdade. Nós temos que ser, todos nós, ministros da verdade. Então é meu dever te trazer a verdade, pois só a verdade liberta o homem, liberta da corrupção, dos medos, de todo e qualquer tipo de mal. A palavra do Senhor em 1 Timóteo 4, tema da noite, tema que nós vamos estudar nesta noite, amadurecimento e crescimento espiritual. Já a 8ª mensagem, parte 8, e o texto base que nós temos estudado aqui na introdução da mensagem está em 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3, que nos diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, negarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor, esta é a 8ª vez que eu subo ao altar para falar sobre amadurecimento e crescimento espiritual. O Senhor tem nos ensinado através destas mensagens a edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre o firme fundamento que foi posto, a qual é o Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez para colocar mais um tijolo, mais um bloco, para colocar mais um elemento na construção deste grande edifício que somos nós. Senhor, revela nesta noite a tua graça, revela nesta noite a tua vontade, abre, ilumina os olhos do coração dos teus filhos, levando-os a entender e a compreender acerca deste assunto tão importante que estudaremos nesta noite. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu amor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família. Como eu disse há pouco, é meu dever como ministro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser luz de Deus para a sua vida, ser luz da verdade para a sua vida, ser um mensageiro do amor e da verdade de Deus para a sua vida. Uma vez que só a verdade pode libertar alguém das amarras, das cadeias e das prisões. E nós temos estudado aqui já há 8 cultos, com o culto desta noite, sobre o amadurecimento e o crescimento espiritual. Eu creio que você não é mais a mesma pessoa que você era desde a primeira mensagem. Eu sei que você hoje é um cristão maduro, eu sei que você é uma cristã madura, eu sei que você compreende e entende hoje já plenamente
aquilo que nós já estudamos e a verdade já tem libertado o teu ser. Então nós vamos avançar mais um passo adiante em direção deste conhecimento, para que você e a sua casa não sofram. Amém? Então, nós temos lido aqui, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isto já tem acontecido em muitos lugares chamados igrejas evangélicas. Algumas pessoas se afastaram da fé e começaram a negar a fé e obedecer a espíritos enganadores, coisas. Então, hoje é muito comum, dentro da obra de Deus, você encontrar pessoas que estão afastadas da verdade, apostatando da fé, deixando de viver por fé, e estão vivendo debaixo de um espírito de engano, em que a Bíblia chama ensinos de demônios, que pela hipocrisia falam mentiras e têm cauterizado a mente. Põe para mim, por gentileza, o versículo 2, diz assim, volta, 1, 2, 3, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, algumas pessoas falam mentiras. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, no versículo 10, diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Agora, olha a minha preocupação como pastor, como profeta, como boca de Deus para a sua vida. Se muitas pessoas falam mentiras, e existem muitos tipos de vozes, nós, povo de Deus, todos nós, corremos um grande risco de ouvirmos uma mentira, de sermos influenciados por uma mentira, e esta mentira cauterizar, ou seja, criar ali uma substância sólida no teu coração e no meu coração. Existem muitos tipos de vozes, existem muitas pessoas falando mentira. Nós não podemos dar ouvidos, eu tenho falado isso aqui, a tudo aquilo que nós ouvimos. Olha 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente. Isto é uma afirmação de quem? Do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Se refere ao Espírito Santo de Deus. Ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente. Olha, isso aqui é uma afirmação. Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu queria dizer uma coisa aqui, amados, que é muito séria. Olha, não me leve a mal, eu não, em hipótese alguma na minha vida, você vai me ver falando contra ninguém, contra ministério algum, pelo contrário. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão sendo ensinadas dentro de muitos lugares chamados igrejas. Porque o inimigo tem introduzido. Olha, na época da minha avó, eu lembro que antigamente, o que as pessoas vendiam? Olha, sei que os mais antigos nas igrejas vão lembrar disso. As pessoas vendiam o quê? Graveto da cruz de Cristo. Quem lembra? Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão aqui. Algumas pessoas já ouviram. O graveto da cruz de Cristo. Olha, leva para casa esta madeira. É o graveto da cruz de Cristo. E depois, com o passar dos anos, isto foi perdendo a força, foi perdendo o vigor. E aí começaram a dizer, olha, compre uma cadeira no céu. Isto virou motivo de piada pelo senhor Francisco Anísio, que tinha um quadro na televisão chamado Tim Tones, Glória Tim Tones. E ele fazia um pseudo-pastor que vendia cadeiras nos céus. Isso ficou famoso na década de 80. E as pessoas começaram a vender, olha, o seu marido não vem na igreja, mas você vai comprar uma cadeira no céu para o seu marido. E as pessoas davam tubos de dinheiro, ensinos de demônios, já naquela época. O Espírito avisou expressamente. E nos dias de hoje, a história está se repetindo. Porque a mente maligna é sagaz, a mente maligna conhece a necessidade do homem, e a mente maligna atua na necessidade das pessoas de ter, de ser, de alcançar, de conquistar, nas carências do ser humano. Então esse espírito de demônio que está aí enganando, está enredando as pessoas,
espíritos, um espírito enganador, demoníaco, onde que ele está? No mundo? Dentro da igreja evangélica. Trema os céus. Porque o inimigo quer enganar quem? Aquele que já é dele? Aquele que já está perdido? O que está perdido já está perdido. Ele quer enganar, se possível, diz a Bíblia, os eleitos. Você está entendendo? Então nós temos que abrir os nossos olhos, porque as pessoas estão tirando a glória de Deus, estão destituindo a glória de Deus. Em Tito 1, versículo 10 e 11, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Sabe qual tem sido Deus dentro da igreja evangélica hoje? Senhor, eu falo isso com tanta tristeza, os irmãos não sabem como isso me magoa. O dinheiro. Eu falei aqui domingo, e eu quero voltar a falar sobre isso. Às vezes você vê um local de destaque, uma posição de destaque, chega uma autoridade na igreja, chega alguém famoso, você é tratado com uma delicadeza, isso, e põe tapete vermelho, e põe em cima do altar, e põe banquinho, e põe cadeira, e põe isso, e põe aquilo. Quando alguém tem um dízimo alto dentro da igreja, esse irmão não toca nesse irmão, não mexe com esse irmão, não fala com esse irmão. Se o irmão está errado, ele está certo, porque é ele que banca, ele que paga as contas da igreja. O que a Bíblia diz? Por torpe ganância. O que tem movido muitas igrejas evangélicas hoje? Você sabe que você é sábio, você é sábia, você tem televisão. O que se vê hoje? Com todo respeito, vende-se meia ungida. Meia ungida. Vende-se água ungida. Vende-se rosa, corrente, fronha. Hoje eu vi, é verdade, agora é a fronha. É o cúmulo, o irmão lembrou muito bem. Agora é a fronha. Então, para você dormir o sono do justo, para você ter paz, compra a fronha. Toalha com suor. Então, amados, o que está acontecendo? As pessoas estão por torpe ganância. É preciso fazê-los, versículo 11, é preciso fazê-los. Agora, como pastor? Como eu vou fazer calar uma pessoa que está na televisão? Qual é a pretensão do pastor? Que uma igreja local em Itanhaém, com 100 e poucas pessoas, fazer calar como? Amados, Jesus está do lado da verdade. Diga, Jesus está do lado da verdade. Maior é o que está em nós. Diga, maior é o que está em nós. Como é que eu faço uma pessoa como essa calar? Com a verdade. Você não vai ser enganado, porque nesse local você tem aprendido a verdade. Olha Gálatas 1,6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Algumas pessoas saíram da graça, foram para outro evangelho. A Bíblia diz que não é outro. Olha o versículo 7. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, que vos pregue evangelho que valendo o que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então, o que significa isso, pastor? Significa, amados, que nós não podemos decair da graça de Deus. Você não pode. Você não pode, por necessidade ou por torpe ganância, mas eu estou precisando, eu preciso disso, ser conivente com estas coisas. A verdade tem que entrar na sua vida e você tem que ser um mensageiro da verdade. Diga, eu sou um mensageiro da verdade. Porque só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Não adianta nós pegarmos as pessoas. Você quer encher uma igreja? Amados, eu tenho mais de 20 anos que eu estou na obra de Deus. Eu já estive com grandes pregadores e grandes líderes desse país. Eu tive o privilégio de conhecer, de conviver nos bastidores. Eu já convivi com pessoas que hoje têm um dos maiores ministérios no Brasil, nos bastidores. Sabe o que é interessante? É fácil encher uma igreja. Se nós quisermos encher a praça da cidade, trazermos 2.000, 3.000, 20.000 pessoas,
para um culto evangélico aqui na praia, dá para fazer. Sabe o quê? Você contrata um cantor famoso, você desembolsa 10 mil reais, você consegue o apoio da prefeitura, você consegue o apoio do governo, de todo mundo, ainda mais numa época como essa, você consegue o apoio dos vereadores, de todo mundo, você traz um cantor famoso e começa a divulgar na cidade que vai vir o grande pregador, o homem dos milagres e não sei o quê. Você atrai multidões. Você quer encher uma igreja? Quer encher uma igreja? Não é com campanha. Campanha vai atrair, com todo respeito, um monte de gente arrebentada, um monte de gente sofrida, que atrás de uma migalha. Não é dessa forma. Se quer lotar uma igreja, traga um cantor evangélico, traz um milagreiro, traz... aí você lota. Você quer encher uma igreja? Faz isso. Agora, será que Jesus está interessado em encher uma igreja? Ou está interessado que a igreja conheça a verdade e seja liberta da mentira? O que adianta? A igreja está cheia, num volume, mas oca e vazia, porque as pessoas não têm conhecimento da verdade. Então não é isso que Deus quer. Diga, Deus não quer quantidade. Diga, Deus quer a verdade. É a verdade, só a verdade liberta. Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, o que Paulo anunciava não era segundo o homem, porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo anunciava um evangelho que não era de mentira, um evangelho de verdade. Eu queria dizer para os irmãos algo que tem sido demoníaco e maligno dentro da igreja evangélica cristã, no Brasil e no mundo, e que tem passado desapercebido de milhares e milhares de cristãos, e as pessoas levam isso como se não tivesse importância. É um dos assuntos, talvez, mais polêmicos dentro da obra de Deus, mas as pessoas meio que não se preocupam muito com isso, não tocam muito nesse assunto, passa desapercebido. E é uma blasfêmia contra Deus. É um espírito demoníaco que tem disseminado dentro da obra de Deus, que tem feito as pessoas pensar que Deus é incapaz. E nós temos que aprender sobre esta verdade nesta noite, chamada salvação eterna. Esta palavra sotéria do grego. Nós temos que entender, amados. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Porque talvez você chegou aqui e você diga assim, pastor, eu estou na igreja, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Deixa eu falar uma coisa, amados. 90% de algumas pessoas, dentro de alguns ministérios, sabe? Uma grande maioria de alguns ministérios, a grande maioria das pessoas dentro desses ministérios, que não acreditam na salvação eterna, sabe o que acontece? Estas pessoas estão indo para a igreja por medo do diabo e não por amor a Deus. Hoje existe uma grande quantidade de pessoas dentro da igreja, senhoras e senhores, que estão indo às igrejas não porque amam a Deus, mas porque têm medo do inferno. Isto é uma heresia, isto é demoníaco, isto é maligno. Um filho de Deus não pode ir para a igreja porque tem medo do diabo pegar, tem medo do inferno. Um filho de Deus tem que vir à casa de Deus porque ama a Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Quem consegue entender a diferença? Porque o diabo vai pegar, o diabo vai fazer isso, o diabo vai desgraçar, o diabo, e a pessoa diz, eu tenho que ir para a igreja para não ir para o inferno. Isso é maligno. Você tem que vir para a igreja porque você ama a Deus. Salvação, amados, é algo eterno. Deus não muda. Deus não vive conforme o humor. Tem pessoas, você vai chegar no trabalho de manhã, está lá o chefe, você diz, como é que o chefe está hoje? Brigou com a mulher, rapaz, está daquele jeito. Ai, Senhor amado. O chefe tem humor, você tem humor, eu tenho humor. Você vê o ser humano, tem gente que está feliz, o que aconteceu? Recebi uma bênção. A pessoa fica feliz, tem humor. Agora Deus não. Deus não muda.
Deus não muda pela forma que você age. Deus não muda pelo jeito que você vive. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo é. Ele não era, ele não vai ser, ele não será, ele é. Ele diz, eu sou. Ele é. Deus é. Então ele não muda de humor, o homem muda. Então humanizaram a Deus. Isto é ensino de demônio. Isto é demoníaco. Isto é maligno quando você humaniza um ser sobrenatural, espiritual como Deus, e você humaniza dizendo, olha, dependendo do humor de Deus e do que você fizer, Deus te manda para o inferno. Deus te taca no inferno. Olha, dependendo do que você fizer, aí Deus vai ter um humor legalzinho com você, e aí talvez ele te absorva. E as pessoas pensam que Deus está no céu, manda para o inferno, manda para o céu, risca o nome, escreve o nome, risca. Tem pastor que tem a pretensão, quando vai orar para alguém receber Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, ele tem a pretensão de dizer, Senhor, escreve agora o nome no livro da... mas você acha que um pastor vai mandar a Deus? Vá, pelo amor de Deus, amados. Deus já preparou tudo, desde antes da fundação do mundo. Então, uma vez filho, diga uma vez filho, filho para sempre. Nós temos que entender que Deus não muda de humor. Uma vez filho, filho para sempre. Esta questão que as pessoas vivem aí pensando, dizendo e falando. Olha, sabe por quê? Olha, toma cuidado porque o diabo, você vai para o inferno. Meu irmão, você é filho. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Entenda pelo Espírito. Quem tem filho, se o teu filho virar um marginal, ele deixa de ser seu filho? Mas se o teu filho matar alguém, ele deixa de ser seu filho? Mas se ele for embora, sumir no mundo, você nunca mais vê, ele deixa de ser seu filho? Porque filho é filho. Ele pode estar longe de você, ele pode estar afastado de você, mas filho é filho. Está a passagem do filho pródigo. A Bíblia diz que chega um filho para o pai e diz assim, olha, eu quero a minha parte na herança, tal. Ele vai embora. O que aconteceu com ele? Ele deixou de ser filho? Ele sofreu, ele passou... Primeiro não, tinha grana, gastou, curtiu, acha que estava aproveitando, acabou com a vida dele. Depois que acabou o dinheiro, ele teve vontade de comer lavagem de porco, não lhe deram. Passou dificuldade, passou dificuldade. Eu vou voltar para a casa do pai para chegar lá e dizer, eu quero ser um escravo seu aqui, me trata como um dos seus escravos. E quando o pai vê o filho, ele diz, o quê? Meu filho que estava morto e agora ressuscitou. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, afastados do Pai, da vontade do Pai, nós colhemos o resultado da nossa escolha. Ou seja, você está fora da cobertura, você sofre as consequências disso, mas você não deixa de ser filho. Às vezes um filho mora em outro país, em outra cidade, em outro estado, você está, puxa, meu filho está lá, está desempregado, está sofrendo. Você fica daqui com o coração apertado. Mas estivesse aqui comigo, dormia aqui nesse quartinho, ia comer o que eu comi, o arrozinho com feijão, ia estar aqui comigo, mas está longe. Mas é filho. E quando morre, deixa de ser filho? Não deixa. Ainda morto. Pergunta para alguém que já perdeu um filho. Eu tenho um filho que é morto. É filho? Porque filho é filho. Uma vez filho, filho para sempre. E as pessoas começaram a humanizar Deus com uma doutrina herege e maligna, dizendo, olha, se você é filho, mas você pode ir para o inferno, você pode se perder. Uma vez filho, filho para sempre. Primeiro, vamos começar a entender isso aqui com embasamento bíblico, para não ficar só nas minhas palavras. Amém? Tito 1, versículo 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempo devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato
de Deus, nosso, diga Deus, meu Salvador. Diga, Ele mandou a palavra para eu crer, para eu ser salvo. Diga, Ele me prometeu. Agora, a Bíblia diz que Jesus, Ele prometeu. Ele não é filho do homem para que minta nem para que se arrependa. Você acha que Deus prometeu para criar uma expectativa e depois frustrar? Eu conheço um rapaz, ele me disse uma vez, mas eu chorei com isso. Ele disse, pastor, o meu pai, ele foi criado uma parte da vida pelo pai, o pai se separou, foi embora e ele ficou com a mãe, sendo criado pela mãe, e depois a mãe casou e o padrasto cuidava como se fosse o filho. Aí chegou um dia, queria que o pai ajudasse ele ligou para o pai dele e disse, pai, eu queria que o senhor me desse uma bicicleta no meu aniversário. E o pai disse, filho, no dia do teu aniversário, sabe aquela loja assim, naquela avenida assim perto da tua casa? Sei, você espera lá que o pai vai lá para comprar a bicicleta para você. Chegou no dia do aniversário dele, ele ligou para o pai, pai, o senhor vem? Vou! Ele pegou e foi para a loja. Chegou lá de manhã cedo e ficou sentado. A loja abriu, ele ficou sentadinho. Aí quando chegou um certo, menino, vai, sai daí, vai comer. Não, meu pai está vindo para comprar a bicicleta para mim. E passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a loja estava fechando. E esse menino disse, não fecha, moço, pelo amor de Deus, meu pai está vindo comprar a bicicleta para mim. A loja fechou e até hoje esse pai não levou a bicicleta para ele. Ele me contou isso, eu chorei. Você fica imaginando, se Deus é esse tipo de pai, você acha que, pelo que a gente vê na Bíblia, você acha que Deus cria uma expectativa em você para dizer assim, cara, eu estava brincando, meu. Você acha que é isso que Deus faz? O Deus que não pode mentir prometeu salvação para os seus filhos. E não é para nos deixar no meio do caminho frustrados, amados. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para... Deus escolheu desde o princípio para... Agora, salvação é salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Se Ele salvou, Ele salvou. Diga, eu sou salvo. Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A Bíblia diz que você tem um fruto para a santificação. Diga, eu sou santo. Sabe onde que você é santo? Não na carne, mas no Espírito. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, você é santo. Ele te santificou. Você é santo, não na carne, mas no Espírito. A tua semente, que é o teu Espírito, é santa. Deus habita em você, você é santo. A santidade não está na carne, porque a carne volta ao pó. O Espírito torna a Deus que o deu. O teu Espírito é santo, o teu Espírito é perfeito. Digo, o meu Espírito é santo, o meu Espírito é perfeito. Então, você é perfeito, meu irmão. Você foi libertado, você foi transformado. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado conduz as pessoas à morte. Sabe que é um grande erro das pessoas de interpretação de texto da Bíblia Sagrada? Há um grande problema hoje, com todo respeito, a maioria, alguns pastores, por isso você tem que tomar cuidado. É óbvio que Deus usa quem Ele quer para falar da maneira que Ele quer. Agora é perigoso. Não sei quantos viram uns anos atrás, a Rede Globo de televisão, foi o Fantástico, mostrou um pastor que engravidou uma mulher casada, ovelha da igreja dele, com consentimento da esposa dele e do marido da mulher. Quem viu isso? Alguns viram, tá vendo? Porque ele leu na Bíblia, vai e adultera. Ele vai e adultera, aí ele diz, e a mulher disse, pastor, eu tive um sonho, que eu estava com o Senhor, e eu abri na Bíblia e Deus testificou, vai e adultera. Aí ele foi lá, deitou com a mulher com consentimento do marido e da mulher dele. Ela ficou grávida,
Ele diz, não, mas foi Deus quem mandou. Aí o repórter vai e diz, mas senhor, não está aqui escrito, vai a adúltera. Vai a adúltera? Não é adultera? Adúltera. Então, olha o perigo, com todo respeito. Olha o perigo de alguém que não conhece a Bíblia. Eu conheci um senhor que ele veio pregar para mim, ele falava, abre a Bíblia aí em tal lugar, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele falava e pregava. E aí nós estávamos negociando, eu disse, vem cá senhor, escreva aqui para mim, pastor, assine aqui o recibo do pagamento. Ele disse, pastor, eu sou analfabeto, eu não sei escrever. Eu disse, mas vem cá, o senhor fala, é tudo que eu decoro, que as pessoas vão falando, eu tenho uma facilidade de decorar. Olha o perigo, que se aprende errado, não tem como checar. A Bíblia diz, conferir coisas espirituais com espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. As pessoas pensam que o pecado pode separar alguém do amor de Deus. A alma, diz a Bíblia, que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte, não a perda da salvação. Quem está entendendo? Porque Deus disciplina, corrige e açoita. O que Deus fez com Sansão? Sansão era um juiz de Israel, começou a pecar, adulterar, foi lá, colheu os frutos das ações, ficou cego, humilhado e morreu. Agora, filho é filho. As consequências do que ele fez, ele colheu. Morreu. Agora, entre morrer e perder a salvação, há um abismo muito grande. Quem está entendendo? Nós temos que entender isso. Então, porque o salário do pecado é a morte, vai para o inferno. Amado, é a morte. Olha a interpretação. Vamos nos apoiar aqui na Bíblia, porque só a Bíblia que pode explicar a Bíblia. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós ou seja, ele entregou o próprio filho por nós. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, entre elas a salvação? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É o pecado? O que vai condenar você? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Volta aqui. Perseguição, angústia, perseguição, fome, nudez é o pecado, o erro, o perigo, a espada. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso. Diga, nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode, porque se eu disser que o pecado me separa do amor de Deus, eu estou dizendo, Jesus, não valeu a pena você ter sacrificado na cruz. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Imagina, a pessoa vai lá e peca. Pecou, errou, fez um monte de coisa errada, tudo errado. Aí Jesus, eu morri na cruz, ressuscitei, mas o meu sangue não foi poderoso para perdoar esse pecado. O meu sangue não foi poderoso. Vai para o inferno. Será que esse é o Deus da cruz? O Deus que ressuscitou? Ou seja, um pecado invalida a grande obra. Então por que Jesus veio fazer aqui? Se ele veio morrer pelo pecador, pela ovelha perdida,
Se ele veio morrer por mim e por você, qualquer pecado invalida, então qual? O que Jesus veio fazer? Qual foi a necessidade? Bom, ele morreu, ressuscitou. Uau, que obra maravilhosa. Mas você pecou, você vai para o inferno. Não, meu irmão. Uma vez filho, filho para sempre. Pastor, mas isso não dá concessão para a pessoa fazer o que ela quer? Opa! A alma que pecar essa, perde a vida. Porque o salário do pecado... Isto é uma lei espiritual, imutável. O salário do pecado é a... Quem planta amor, colhe amor. Quem planta tomate, colhe tomate. Amém? Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta pecado, colhe morte. Simples assim. Olha que Deus maravilhoso. Então, Deus já pensou em tudo. Deus diz, olha filho, tu está me envergonhando. Vem para perto de mim, que aqui é melhor. É como uma fumaça. O Espírito torna a Deus que o deu. Pastor, nós temos que desejar o mal? Não, mas isso é humano. Desejar que morra. Quem somos nós? Desejar que alguém... Não, mas nós temos que entender o seguinte, que isto é um ciclo natural de sementeira e ceifa. Amém? Olha, Gálatas 19, 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado. Olha o que Paulo diz. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Eu morri a fim de viver para Cristo. Eu morri, agora eu vivo para Cristo. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu sou um com Ele. Logo, já não sou eu quem vive. Olha Paulo dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça é mediante a lei, você pecou, a lei, agora você vai... Então Jesus morreu em vão. Jesus morreu em vão, igreja? O sacrifício de Cristo na cruz pode ser anulado? Há pecado no mundo que invalide a cruz? Alguma coisa que existe. A Bíblia diz, será perseguição, nudez, perigo, espada, fome, o que poderá nos separar? Olha a pergunta de Paulo. O que poderá? Nada. Nada pode separar do amor de Deus. Diga, eu sou filho. Seria a mesma coisa de dizer assim, você vai lá, seu pai se deitou com a sua mãe, num ato de amor, aí sua mãe engravidou, você nasceu, aí você olha para o seu pai e para a sua mãe e diz assim, não sou teu filho, não sou teu filho. Você pode até não querer, mas tu é. Tu pode até não querer. Vou embora. Tu pode até ir embora, mas meu sangue corre na tua veia. Está aí. O meu DNA está aí. Uma vez filho, filho para sempre, amados. Deus, as coisas que nós observamos aqui na terra, são os sinais da grandeza e da existência de Deus. São os sinais. Então, quando alguém vem dizer, porque o diabo vai te pegar, isso e aquilo, isso é uma doutrina de demônio, porque invalida o sacrifício de Jesus na cruz, porque diz que Jesus é incapaz, diz que o sacrifício de Jesus foi incapaz de salvar aquela pessoa por causa do pecado. Não, amados, Jesus já nos perdoou. Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário. Todos os teus pecados já foram perdoados por Jesus. A diferença é que nós temos que entender isso, e as pessoas não entendem, acham que, então eu posso fazer o que eu quero. Não, a diferença é que tudo que você plantar, você vai colher. De Deus não se zomba, diz a Bíblia. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então agora eu não posso vir para a igreja por medo do inferno. Eu venho para o culto, pastor, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas você é maligno. Eu não posso vir para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho que vir para a igreja porque eu amo a Deus. Você está entendendo? Diga, eu estou aqui porque eu amo a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Mateus 18, 11 e 12. Porque o Filho do Homem veio
para salvar o que estava. Nós éramos pecadores, vivíamos no pecado, e tudo quanto era coisa ruim, Jesus nos salvou, nos tirou disso. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Próximo. É só até aqui. Um homem está, porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Veio para salvar. Aí a pessoa está na lama, no tremedal de lama, é um filho, se afastou. O que a Bíblia diz? Ele deixa 99 em segurança e vai fazer o quê? Vai buscar a que extraviou. É filho. Ele vai buscar. Põe o versículo 11. 11, volta. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava. Amado, se Jesus nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, vivíamos na prática do pecado. Olha, alguns estavam no centro de espírita, alguns estavam na macumba, na magia negra, alguns eram terríveis, alguns foram buscados dentro de penitenciária, alguns foram, olha, só Deus sabe onde pegou cada um. Só Deus sabe. Nos amou quando éramos pecadores. Aí nos lavou, somos filhos de Deus, nos reconciliou com eles. Bom, agora, se você fizer isto aqui, você vai para o inferno. A pessoa diz, me deixasse lá onde eu estava, então. Não podemos humanizar Deus. As pessoas fazem de Deus, sabe? Olha, mano, como se fosse é assim. Não, porque Deus é assim. A pessoa é assim e ela acha que Deus é assim. A pessoa tem um dia está bem, outro dia está mal, acha que Deus é assim. Anjo, escreve. Anjo, tem pastor que vai orar. Senhor, agora, apaga este nome do livro da... Oh, meu irmão, quem és tu para dar ordem a Deus para apagar o nome de um filho dele? Deus, espera, você quer que eu renegue o meu filho? O meu filho que eu morri na cruz por ele? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com sua santa, não segundo as nossas, mas conforme a sua própria determinação, predestinação e graça, favor imerecido, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos. Salvou ou não salvou? Chamou ou não chamou? Segundo as nossas obras? Segundo a de Deus, própria determinação e graça. Aí tem gente que diz, não, mas não pode ser. Não pode. Porque se a mulher cortar uma franja do cabelo, o capeta vai pegar ela vai para o inferno. Não, porque se a mulher pôr saia, o diabo vai pegar ali e vai entrar por baixo daquela, se não tiver de saia, vai entrar na calça e vai ficar dentro da calça, e o diabo vai por ali e ela vai para o inferno. Se a mulher não vier no culto e não pôr o véu, se ela não pôr o véu, ela está descoberta e Deus não vai ouvir, e ela vai para o inferno. Véu, cabelo, saia, anula. Que Deus fraco é esse? Imagina o diabo. O diabo ia abrir o quê? Uma fábrica de calça jeans. O que o diabo ia abrir? O diabo ia mandar, quando costureira começasse a costurar a saia, explodia. Só ia, meu Deus do céu. Sabe quanto ia custar uma calça jeans? Nada, ia ser de graça. Iam dar calça jeans. Porque se uma calça jeans manda uma mulher para o inferno, o diabo diz, é calça jeans. Olha a calça, ia dar calça jeans para todo mundo. Se cortar um dedo da franja mandasse alguém para o inferno, sabe o que está acontecendo na rua? Ia ter um monte de filho do diabo aí com tesoura. Olha o passarinho! Tchá, aí ele vai para o inferno. Estão humanizando Deus, a gente tem que brincar. Porque se a mulher não tirar o pelo da perna, tirou o pelo da perna, vai para o inferno. Não pode se depilar. A mulher não pode depilar o busto, não pode depilar a perna. Será que isso invalida o sacrifício de Jesus na cruz? Será que o Rei dos Reis,
o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Alfa, o Ômega, aquele que era e é, aquele que já está no futuro, aquele que sonda e conhece os corações, aquele que detém, sabe, todo o poder e autoridade, vai perder para um corte de cabelo? Vai perder para um pecado? Vai perder por causa de uma mulher que não pôs o véu? Ou porque a mulher foi para o culto e sentou do lado do marido, que tem que sentar separado? Será, amados? Será? Será que esse é o Deus de amor? Que é capaz de mandar um filho para o inferno, porque esse filho ousou, ou esta filha ousou por uma calça jeans? Você é o Deus da Bíblia Sagrada? Você viu Jesus mandando alguém para o inferno? Falando destas coisas? Não tem isso, amados. O homem é que se importa com isso. É a forma de manipular, é a forma de escravizar, é a forma de, olha o diabo. Sabe o que eu cresci ouvindo? Eu até os 12 anos de idade, eu tinha um medo terrível de defunto. Eu morria de... Sabe por quê? Que eu cresci ouvindo todo mundo da minha família falar. Porque, olha, o boi da cara preta vai te pegar. Porque a mula sem cabeça. Olha porque não sei quem azana. E não sei o quê. Eu vivia morrendo de medo. Aí, às vezes eu deitava. Lá numa fazenda na Bahia, meu avô, a casa do meu avô, era meia parede, tudo meia parede. Você falava aqui na sala, se ouvia lá no quarto. E aquelas casas compridas, maior que essa igreja. Um monte de cômodo, tudo feito com barro batido, com bambu, com madeira, e o telhado em cima, e a parede não chegava até o teto. E aí, a luz de lampião, aí eles começavam a dizer assim, porque compadre não sei quem, mas coronel, outro dia que morreu, eu estava na cancela, o cavalo levantou, e não sei o que. Eu disse, meu Deus, o coronel vai entrar aqui com um cavalo, vai me pegar. Eu urinava de medo nas calças. Ouvi Você imagina, no mato, não tinha banheiro, tinha que fazer as coisas no mato. Meu irmão, abria a janelinha ali na janela, fechava. Era terrível. E eu cresci morrendo de medo. Quando falava que alguém tinha morrido, sabe o que eu fazia de noite? Da idade do meu filho, 13 anos. Eu ia para a cama da minha mãe e grudava, e pegava ela, e agarrava, e fechava o olho. Eu olhava o cabide e eu via o vulto, era um defunto. Eu tinha medo. Sabe que tem um monte de crente que vai para a igreja, sabe por quê? Porque tem esse mesmo medo que eu tinha na infância. Porque o diabo, o capeta, o inferno, eu tenho medo, eu vou para a igreja. E aí você vê a pessoa na igreja, na hora do louvor, na hora da palavra. O diabo. Meu irmão, quando eu conheci a verdade, sabe como começou meu ministério? Fazendo velório. Eu fiz uma meia dúzia de casamento. Sabe quantos velórios eu já fiz? Para mais de 300. O seu pode ser o próximo. Está com medo? Não. Ei, pastor, não fala isso. Ai, pastor, vou urinar aqui. Não urine aí, não. Vai dar um trabalho para limpar. Então eu não vou poder finalizar, tem muita coisa para falar, mas eu quero te dizer que a vida com Deus não é na base do medo. Jesus não chamou os discípulos para ele impondo medo. Jesus não colocou ninguém como sacerdote, como boca dele, com medo. Tudo que Deus faz é com amor. Quando Jesus chamou os discípulos, foi com amor. Quando homens foram nomeados a profetas, foram ungidos a profetas e a reis, foi tudo com amor. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Amém? Vamos só ler mais alguns versículos aqui. João 3, 15 e 16. Para que todo que nele crê tenha vida, todo aquele que nele tem a vida eterna.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não, mas tenha vida eterna. O que mais? Vamos passando. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para... Não, pastor, mas se a pessoa não fizer o jejum, se a pessoa não passar pela água, se a pessoa não fizer isso, se a pessoa não fizer aquilo, o diabo, você acha? Você acha que água vai invalidar o sacrifício de Jesus? Você acha que o jejum vai invalidar? Você acha que a campanha, você acha que a saia, você acha que... Meu irmão, em verdade vos digo. De quem são essas palavras? De quem são, igreja? De Jesus. Foi Paulo que falou isso. Opa! Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não entra em juízo. Já passou da morte. Se Jesus disse. Assim, imagina, Jesus vai lá, começa a trazer o sermão. Olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, já passou da morte para a vida, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, é salvo. Aí agora ele diz, eu estava brincando, pegadinha do malandro. Você acha que é isso? Mas Deus não brinca. Deus não brinca. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Já passou da morte para a vida. Lucas 15, 4 e 5. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de... Deus tem alegria na nossa salvação. Deus tem alegria em nós. Você acha que Deus tem raiva de você? Deus te ama. Diga, Jesus me ama. João 6, 47 a 57. Vou ler bem rapidinho. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida? Tem ou não tem? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, que é Jesus, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Não entenderam quem Jesus era. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que era o sacrifício dele, e não beberdes o vinho, que era o sangue dele, não tendes a vida eterna em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim, quem é que nos alimenta? Quem foi que se sacrificou? Você bebeu da carne e do sangue dele, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi por quem? Por mim e por você. É Ele quem nos sustém, amados. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum, pastor, mas não tem um jeitinho aí de mandar, que tem um pessoal que eu não gosto, vamos mandar para o inferno, de modo nenhum lançarei fora. Não pode. Filho é filho, diga, filho é filho. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que... Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último. Qual que é a vontade de Deus? Que Jesus não perca ninguém. Olha aqui, e a vontade de quem me enviou é esta,
que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Não é vontade de Deus que você se perca. Você acha que Deus fez esta obra toda e Deus ficou chateado com você? Não, eu vou dar o troco. Não, amados, Deus é amor. O que mais? João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem pode te arrebatar? Não, pastor, vai me arrebatar porque, olha, o pecado... Não, nada pode te arrebatar. Você está seguro? Diga, eu estou seguro. Diga, eu sou de Cristo. Então, a próxima vez que alguém vier para você, não, porque olha, você vai perder a salvação. Você fala, arreda-te, Satanás. Vai perder você, se você quiser. Se você acha que você não é filho. Porque eu sou filho. E uma vez filho, filho para sempre. Você começa a dizer, fala, não receba esta palavra. Porque tem gente que quer pôr medo. Olha, porque o diabo... Meu irmão, que diabo, que mané diabo? Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Aquele que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fala, ninguém pode me tirar da mão de Deus. Fala, ninguém pode. Fala, ninguém pode. Ninguém pode me tirar de Jesus. Aleluia. Hebreus 7, 22 a 25. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, é Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Jesus, vivendo sempre para interceder. Sabe quem intercede por nós? O sacerdote imutável, que é Jesus. Os outros sacerdotes foram impedidos de continuar pela morte, morreram. Mas o sacerdote imortal, eterno, invisível, mais real, que é Jesus, que nos salva, ele é que intercede por mim e por você o tempo todo. É Jesus que intercede por mim e por você. Sabe quem é o seu advogado? Jesus Cristo. Diga, Jesus é o meu advogado. Aleluia. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele... Ele guarda você até aquele dia, meu irmão. Então, tem alguns versículos que as pessoas interpretam mal. Deixa eu só mostrar Apocalipse. Apocalipse 3,5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo... O que a Bíblia diz? Apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Diga, de modo nenhum o Senhor vai apagar o meu nome do livro da vida. De modo nenhum. Aí tem gente, não, Deus vai apagar. Olha o problema da interpretação, da hermenêutica, da exegese do povo de Deus, que não tem. Olha qual o grande problema. Sabe qual é? Tem um versículo na Bíblia, tem vários, que Deus tira o nome do livro dos viventes. Olha, ele não será achado no livro dos viventes. Você que está no livro dos viventes e tem tido, Deus vai te tirar. Alguns versículos que falam sobre isso. Só que livro dos viventes, ou os termos que Deus usa, olha, os viventes na terra, os viventes morrerão, ou a alma que pecar, essa morrerá. As pessoas dizem assim, Deus vai riscar o nome do livro do vivente, está vendo? Deus, não é do livro do vivente, não é livro da vida. Livro da vida é livro da vida. Quando é que o nome não é apagado, retirado do livro dos viventes? Quando você morre. Você morreu, seu nome é tirado do livro dos viventes, que é aqui onde nós vivemos. Não é o livro da vida. Vocês estão entendendo? Tem várias passagens que falam os viventes perecerão, os viventes vão morrer, os viventes vão se acabar. É óbvio. Nós morremos. Agora, não tem nada a ver com o livro da vida. O livro da vida, como é que Deus deixaria aqui?
dizendo que jamais vai retirar. Pelo contrário, Ele intercede por nós. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele vai interceder. Ele intercede por mim e por você. Pelo contrário. Então, as pessoas leem, falam, não, porque olha, Deus vai tirar. Olha um versículo mal interpretado. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não somos dos que retrocedem para a perdição. É claro, não retrocedemos. Mas tem gente que lê isso aqui e diz, olha, tá vendo? Nós não somos dos que retrocedem, mas pode retroceder. A Bíblia está dizendo que nós não somos. Ah, não, mas olha, tá vendo? Quer dizer... Então, são interpretação errada. Outro versículo que é mal interpretado. Isaías 35, versículo 5. Então se abrirão... Tem todos aqui até o 10? Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebatarão no deserto e os ribeiros no ermo. Vamos lá. A eira embrasada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viveram chacais, crescerá a erva como canas e juncos. Ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo o louco. Para aqui um pouquinho. As pessoas leem isso aqui e dizem, tá vendo? O imundo não passará por ele. Amado, ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. É óbvio que o imundo não vai passar por esse. Quem é o imundo? Você já viu alguma vez na Bíblia Deus chamando um filho de imundo? Ele chama do quê? Trigo, ovelha, bom perfume, sal da terra, luz do mundo. Não é para mim, para você. Você diga, eu não sou imundo. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Como que alguém foi lavado agora é imundo? Então isso aqui está dizendo para quem não é filho. Quem não é filho, não é filho, meu irmão. Versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem o achará nele. Mas os remidos andarão. Aí as pessoas dizem, não, o remido é o que está, é a pessoa que anda certinho ali, o remido. É óbvio que nós somos remidos e andamos certos. Agora, remido é que foi remido na cruz do Calvário por Jesus. Amém? Quem foi que te redimiu na cruz? Foi Jesus. Versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna. Coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e óbvio, nós somos filhos de Deus. Então as pessoas pegam um versículo e começam de forma errada, interpretar, dão a interpretação que eles querem, e nós não podemos aceitar isso. Outro versículo que é mal interpretado, não vai dar para falar tudo, porque eu já não vou avançar o horário. Mas as pessoas dizem assim, olha, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome, afastai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Você acha que Deus vai dizer isso para um filho? Quem é que anda aí profetizando, vendendo cadeira no céu? Você acha que um filho... Olha, amados, eu vou dizer uma coisa aqui que até... Entenda bem o que eu vou lhe dizer. Mas acho que um filho de Deus de verdade não tem coragem de fazer o que muita gente faz aí. Olha, é duro falar isso. Talvez para você é duro ouvir. Mas um filho de Deus... Porque eu sou um pastor. Olha, se alguma coisa acontece... Eu fico sem dormir. Meu Deus do céu, eu sei a vida que eu tenho com Deus, a seriedade. Eu fico imaginando como é que uma pessoa tem coragem de ludibriar uma ovelha, arrancar o dinheiro, roubar, enganar, usar o nome da ovelha, sujar o nome de ovelha. Fico imaginando como é que a pessoa tem coragem de fazer isso. Aí não, porque eu profetizei em teu nome. Afastai-vos de mim, malignos, nunca vos conheci. Você acha que isso é para um filho? Ou para um enganador? Que a Bíblia diz que surgirão no meio de vós lobos que não pouparão, mas o inferno é para esses, não é para mim e para você. Diga, eu sou filho, uma vez salvo, salvo para sempre. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Aleluia.
Aleluia, me perdoem encerrar desse jeito, mas nós temos critério com horário e não podemos passar o nosso horário em respeito a você e a sua família, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus porque você é filho, meu irmão. Você não veio na igreja porque você tem medo do diabo, não. Você veio na igreja porque você ama a Deus, amém? Você não veio na igreja porque você tem medo do pastor. Ah, eu vou porque senão o pastor... Ih, meu irmão, não vem aqui porque você tem medo de mim, não. Vem para a igreja porque você ama a Deus, amém? Pai amado e eterno, Deus maravilhoso. Obrigado por tua grande salvação. Na cruz do Calvário, o Senhor se entregou por nós. O teu sacrifício não foi em vão. Nós, nesta igreja, não anulamos a cruz de Cristo. Nós não anulamos o que o Senhor fizeste por nós. Pelo contrário, nós reconhecemos a tua soberania. E eu quero nesta hora, Pai, te agradecer, porque este conhecimento gerou em nós amadurecimento e crescimento espiritual. Sairemos daqui para viver em paz, sabendo, Pai, que nós somos teus filhos e que ninguém vai nos abater, vai nos arrebatar das tuas mãos. Assim nós oramos com alegria, em nome de Jesus. Eu declaro que a graça, a paz, o amor, a alegria e as misericórdias sejam com todos vocês, salvos para sempre, em nome de Jesus.